Bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou apresentar 20 itens de meus estudos sobre o direito administrativo referente ao assunto domínio público. Conceitos e características dos bens públicos. O Estado, como nação politicamente organizada, exerce poderes de soberania sobre todas as coisas que se encontram em seu território. Alguns bens pertencem ao próprio Estado, outros, embora pertencentes a particulares, ficam sujeitos às limitações administrativas impostas pelo Estado. Outros, finalmente, não pertencem a ninguém, por inapropriáveis, mas sua utilização subordina-se às normas estabelecidas pelo Estado. O domínio público, como direito de propriedade, é formado pelo conjunto de bens públicos, que tanto podem ser móveis como imóveis. O processo discriminatório das terras devolutas da União pode efetivar-se por meio de processo administrativo. Quanto ao domínio público e à desapropriação, um rio, a depender de onde nasça e por onde corra, poderá ser propriedade da União ou de Estado-membro. Classificação dos bens públicos. Em relação aos bens, como as edificações onde estão instaladas as escolas públicas, no município de Novo Hamburgo, são classificados como bens públicos os de uso especiais, podendo ser alienáveis e não sujeitos a uso capião. Características dos bens públicos: não exclusão. Características dos bens privados: não rivalidade. Quanto à classificação dos bens públicos, bens dominicais ou do patrimônio disponível são aqueles que, embora integrando o domínio público, como os demais, deles diferem por permanecerem à disposição da administração para qualquer uso ou alienação. Bens de uso comum do povo ou do domínio público. Todos os locais abertos à utilização pública, como ruas, estradas, praças, praias, etc. Bens de uso especial ou do patrimônio administrativo são os que destinam especialmente à execução dos serviços públicos, como edifícios de repartições públicas, os veículos da administração, entre outros. Segundo Meirelles, os bens públicos que integram o domínio público, assim como os demais, mas que deles diferem pela possibilidade sempre presente de serem utilizados em qualquer fim, ou mesmo alienados pela administração, se esta assim o desejar, denominam-se bens dominicais ou do patrimônio disponível. Os prédios públicos desativados, terras da União, sem qualquer destinação pública específica, incluem-se entre os bens dominicais. A classificação dos bens públicos, quanto à sua destinação, que constituem bens do patrimônio da União, dos Estados ou municípios, como objeto de direito pessoal ou real de uma entidade, ou seja, os bens que pertencem a uma pessoa jurídica de direito público a que se tenha dado estrutura de direito privado, são os denominados dominicais. Suponha que o município é proprietário de um terreno localizado ao lado de uma escola pública. O terreno é explorado comercialmente, sendo utilizado como estacionamento de veículos automotores por 2 munícipes, que não possuem autorização da administração para o uso da área e a execução de tal atividade econômica. Considerando a situação hipotética, nesse caso, o terreno deve ser classificado como bem dominical, podendo a administração realizar a sua alienação caso haja prévia autorização legislativa. Os bens públicos, de acordo com a doutrina, são tradicionalmente classificados quanto à titularidade, quanto à destinação e disponibilidade. O prédio do Hospital de Urgência de Teresina é considerado quanto à sua destinação bem de uso especial. Uma gleba de terras desapropriada pelo município para a criação de um parque municipal, unidade de conservação de proteção integral, pode ser classificada quanto à sua destinação como bem público de uso especial. O poder público estadual instalou escola em determinado imóvel público abandonado. Após a instalação e o efetivo uso público do bem, o imóvel será caracterizado como bem público de uso especial, tacitamente afetado. São exemplos de bens públicos: mares e rios, de uso comum do povo; terrenos e edifícios destinados aos serviços da administração pública, de uso especial. Por hoje é isso, bons estudos, até o próximo vídeo.